Eu vou te revelar agora o que realmente diferencia as empresárias de sucesso daquelas que fracassam. E não, não é sorte, não é ter talento e muito menos é estar no lugar certo e na hora certa. O que diferencia essas mulheres que têm tido muito sucesso é a forma como elas agem, a forma como elas pensam e principalmente a forma como elas estruturam o negócio delas. E é isso que realmente faz diferença no final das contas. Como você cuida do seu negócio, como você cuida da sua mente e como você organiza para que tudo isso funcione com sintonia. Ser empresária é muito mais do que abrir um CNPJ ou vender um produto ou um serviço. É você liderar um sonho seu com responsabilidade, com propósito e principalmente com estratégia. É entender que o sucesso ele não vai acontecer por acaso. Ele é construído com uma base sólida num método e principalmente, para mim é o que faz total diferença, com uma mentalidade de CEO. Muitas mulheres, elas entram no empreendedorismo em busca de uma liberdade, mas elas acabam se tornando prisioneiras ali do seu próprio negócio, trabalhando 10, 12, 15 horas, trabalhando o dia inteiro, sem ver resultados, sem ter tempo. Vivem estressadas, sentem que quanto mais elas trabalham, menos tempo sobra, menos dinheiro sobra. E não é só sobre isso, não é, aliás, não é isso ser a empresária, não é isso ser empresária. E para você ter sucesso, você vai precisar de 5 pilares que eu enumerei aqui e que eu quero trazer para você. Primeiro pilar que eu acho que sem ele nada funciona e uma empresa ela não vai se tornar uma empresa de sucesso, que é você ter uma mentalidade de CEO. E o que quer dizer você ter uma mentalidade de CEO? Essa mentalidade ela vai te exigir uma maturidade emocional, vai te exigir sabedoria, vai te exigir persistência, porque mesmo quando tudo der errado, você vai precisar entender que faz parte do negócio você querer continuar, você vai precisar continuar se você quiser buscar os seus sonhos, se você quiser buscar a tua tão sonhada liberdade, se você quiser buscar, seja lá o que você estiver buscando no empreendedorismo, entende? E ser empresária, ela vai dar trabalho, ele vai ser desafiador. O sucesso ele não vai começar só numa ideia, ele vai precisar ter a mentalidade preparada para sustentar essa ideia. Empreender, ela é feita de escolhas todos os dias. Todos os dias você vai precisar continuar, mesmo que os resultados eles demorem a chegar. E é claro, eu digo os resultados que você espera, que você sonha. Você não vai acordar hoje e vender 20, 30, 50 mil do nada, porque não é assim que funciona. Eu costumo dizer, e eu gosto muito de usar essa metáfora, que é como você se inscrever numa maratona. Você não vai começar correndo os 42 quilômetros de uma maratona. Você vai começar a correr 2 quilômetros, você vai começar a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Vai correr uma meia maratona para depois você buscar a maratona completa. E a mesma coisa acontece com o seu faturamento. Você vai buscar os 10 mil, você vai buscar os 20, você vai buscar os 30, pouco a pouco. Então, pode ser que o resultado demore mais do que você imagina e você precisa estar preparada mentalmente para isso. Empreender é entender que os desafios, eles não vêm para te parar, e nem pode te paralisar, porque a gente não tem nem tempo para poder ficar parada. Mas esses desafios, eles vêm para lapidar e te tornar um grande diamante. Cada obstáculo, ele vai ser uma lição, meio que disfarçada, mas vai ser uma lição, né. E quem tem mentalidade de CEO não vai reclamar da pedra do caminho. Ela vai entender que aquela pedra tá ali para ensinar algo para ela. Então, quando você pensar e visualizar em uma pedra, você precisa pensar: o que essa pedra está fazendo no meu caminho? O que eu preciso aprender com ela? O que eu estou fazendo de errado e o que eu preciso melhorar? O que eu preciso corrigir? O que eu posso aperfeiçoar? É sobre isso. A mentalidade precisa estar firme e resistente. A empresária de verdade não busca o caminho mais simples, porque a gente sabe que o caminho mais simples talvez seja o mais fácil, mas talvez você precise abrir mão de muita coisa para poder ir por esse caminho. Talvez ele dê mais errado do que se você persistir
num caminho mais longo, mais certo, mais que vai te levar para o sucesso. Ela entende que o negócio é só um reflexo da sua mentalidade. Se, por exemplo, você está confuso, está com a sua casa bagunçada, está com desorganização, tanto mental quanto na sua casa, obviamente que isso vai refletir na sua empresa. Você vai ter uma empresa bagunçada, você vai ter um negócio meio que zoado. Vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa palavra. Só que assim, o mesmo acontece ao contrário, se a sua empresa estiver bagunçada, você em casa também vai se sentir perdida. Então, o que que você precisa fazer com essa mentalidade? Olha como isso é importante. Você precisa se organizar. Organize a sua casa, faça a sua cama, tenha uma pessoa te ajudando a arrumar a sua casa para que a sua casa esteja arrumada, a sua mente esteja focada no seu crescimento do seu negócio, para que você tenha essa mentalidade: vou fazer o meu negócio crescer. Ser empresária e a mentalidade de ter a mentalidade de CEO é também manter o foco quando o medo tenta te dominar. Você tá com medo, eu costumo dizer assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque mesmo com medo, aquilo vai te desafiar e aquilo vai te mostrar que você pode ir mais longe. Porque quando você paralisa no medo, você não cresce, você não continua. E é por isso que a mentalidade de CEO precisa ser forte, você precisa buscar e aperfeiçoar sempre essa mentalidade. É claro que você vai ter dias que vão ser ruins, você vai se sentir muito mal, você vai sentir que você está fracassando. Mas respira, faz uma meditação, que você possa continuar, vai na academia, dá uma volta na praça, caminha para você respirar e voltar e pensar: agora como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Isso é ter uma mentalidade de CEO de verdade. Existem 3 práticas que eu vou passar aqui para vocês, que eu gosto de desenvolver nessa mentalidade de CEO, tá? E eu sempre faço elas. A primeira delas é você ter uma rotina estratégica. A maioria das empresárias, elas passam o dia apagando fogo e acha que isso é ser produtivo, e na verdade não é ser produtivo. Você não está na sua empresa para fazer ela funcionar. Embora se você é uma pessoa única e sozinha, você tenha que fazer ela funcionar, você também vai precisar pensar em como eu faço ela crescer, qual é a parte estratégica. Agora, se você já é uma empresária que já tem 2, 3, 4, até 5 funcionários, você já não pode estar tanto no operacional. Você precisa fazer a sua empresa crescer, você precisa pensar e parar. Eu não posso estar jogando no campo, batendo na defesa, fazendo o gol e ainda defendendo. Eu preciso estar lá na arquibancada, olhando o jogo como um completo para saber como é que eu posso melhorar esse jogo. Então, eu quero que você pense, você desenvolva a nossa mentalidade. Eu não preciso fazer a minha empresa funcionar, eu preciso trabalhar para que a minha empresa cresça. E aí você deixa de sair do operacional, passa a fazer parte do estratégico da empresa, que é o que realmente vai fazer a sua empresa crescer, tá? A segunda forma é você treinar a sua mente para resolver problemas e não reclamar. Os problemas eles nunca vão sumir, até porque você abriu um negócio para poder resolver problemas. E agora você vai reclamar dos problemas que vêm? Não, porque sempre uma empresa vai resolver um problema de alguém. Então você está ali para resolver um negócio. Você como dona tem que entender que sim, vão ter problemas e você vai ter que resolver todos eles. Infelizmente a vida de empresária é dessa forma. Você vai ter que resolver tudo isso, todos esses problemas, e aí o que eu já falei aqui, é pensar como resolver os problemas e não reclamar deles. Para de reclamar dos problemas. Você reclamar dos seus problemas não vai te trazer a solução de como resolver. E para também de tentar resolver os problemas só na superficial. Pensa, se esse é o meu problema que está causando isso, qual é a causa dele? Qual é a raiz do problema? E tenta cortar de uma vez por todas o problema pela raiz. E é assim que você vai treinar a sua mente e vai pensar como uma empresária de sucesso. A terceira forma para você desenvolver uma mentalidade de CEO é você cuidar de você mesma de uma forma disciplinada, como você cuida do seu negócio, como você se esforça para o seu negócio crescer. O seu negócio é reflexo da sua energia. Você consegue entender sobre isso? Mesmo quando você está exausta, como você está sobrecarregada, tira um tempo para você, vai na academia, se desconecte desse meio empresarial
busque, energia, vai na igreja, não sei, vai fazer uma massagem no salão, não sei, o que você quiser fazer, vai jogar um futebol se você é um homem, vai jogar um beach tênis, vai jogar um tênis, seja lá o que você gosta de fazer. Se desconecte, cuide de você mesmo com disciplina, porque isso vai te fortalecer. Cuidar de você vai te fortalecer. No fim, em resumo, a mentalidade de uma CEO é o que separa o que a gente sonha de verdade do que a gente constrói de verdade. E aí o negócio ele vai crescer e você vai continuar tendo problemas, você vai ter que continuar desenvolvendo a sua mentalidade, porque é assim que faz e é assim que acontece. Por isso, para mim, ter essa mentalidade de CEO é tão importante e é um dos primeiros pilares que eu desenvolvo dentro da mentoria, que eu gosto de fazer as minhas alunas pensar. Vamos pensar como uma CEO, vamos pensar como uma empresária realmente de sucesso. Agora, o segundo pilar é o pilar da organização financeira e da precificação. Ele é fundamental para qualquer empresa, para qualquer negócio que queira vender com lucro. E por que que a finança e a precificação vêm antes das vendas? Né? Nesse meu método de ensinar, nesse meu método de te mostrar por causa disso. Porque qualquer erro básico nas suas finanças você vai ter prejuízo. E você não abriu um negócio para ter prejuízo, você abriu um negócio para ter um sucesso, para ter lucro, para vender com lucro. E aí, se você erra no ponto das finanças e da precificação, você já erra na raiz do problema. Você não pode errar na raiz do problema. Então, por isso que eu usava uma frase há uns anos atrás, eu acho que eu até preciso voltar a usar ela, é precificação antes e estratégia depois. Primeiro vamos pensar na parte das finanças, da estratégia, organizar o preço, organizar e entender lá na sua mentalidade de que você é um CNPJ, a sua empresa é um CNPJ, você é um CPF, são coisas diferentes. Você não pode tirar dinheiro da sua empresa para pagar a conta pessoal, porque isso vai te levar ao fracasso. Isso vai te levar à falência. Então, quando você começa a organizar as finanças, a precificar os seus produtos de maneira correta, você começa a parar de tropeçar nos erros básicos das empresárias e dos empresários que cometem por aí, e big empresários cometem isso, esses erros. Então vamos começar do jeito certo, vamos começar contabilizando as suas contas, separando o seu dinheiro, dizendo, não, a minha empresa é minha empresa, o dinheiro da minha empresa é da minha empresa, e o meu dinheiro é meu dinheiro. É isso que faz uma empresa ter sucesso. Os erros básicos que as pessoas cometem, seja muito pequeno quem está começando agora, quem começa há muitos anos, tem 10 anos de empresa, e eu já vi isso acontecer, eu já peguei consultoria de clientes assim, misturar o pessoal com o dinheiro da empresa, foi o que eu falei agora. A gente tem que entender que são duas pessoas diferentes, até porque por isso que a empresa tem o seu CNPJ e você tem o seu CPF, e não faz o controle diário de quanto entra, de quanto sai, não olha os números e não sabe realmente se está tendo prejuízo ou se está tendo lucro. E não faz sentido você ter uma empresa se não for para ter uma empresa que rende dinheiro para você, põe dinheiro aqui no seu bolso. Então você precisa cuidar do dinheiro da sua empresa, assim como você cuida das vendas, assim como você cuida das estratégias de venda do seu negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai, com as finanças, né? Você vai ter que organizar para saber para onde o dinheiro vai, por que que ele está indo embora, como ele está indo embora e como que ele pode trabalhar principalmente ao seu favor. Isso vai te dar mais previsibilidade, isso vai te dar mais lucro, isso vai fazer você realmente respirar e falar assim: bom, eu estou no caminho certo. Então, tenha aí um controle diário das suas contas e faça a sua precificação da maneira correta, tá? E o nosso terceiro pilar que a gente vai falar é a estrutura de sistema de vendas, né? Você precisa ter uma estrutura e um sistema de vendas. E quando eu falo que você precisa ter um sistema de vendas, você precisa entender como é que eu faço para atrair um cliente, como é que eu faço para fidelizar esse cliente e como é que eu faço para recuperar aqueles clientes que não compram faz tempo. Qual é o funil de vendas que eu vou usar em cada passo, em cada etapa, para atração, para fidelização e para resgate de clientes, para que eu possa tornar realmente um ciclo
uma estrutura e um sistema de vendas. Só que não basta você ter esse sistema de vendas bem estruturado com esses 3 pilares, se você não tiver um planejamento de como você vai atuar isso. Qual é o grande erro das empresárias e dos empresários? Planejar o que vai vender no dia anterior. Ou então chegou a coleção nova, nem pensou na coleção, só comprou, jogou lá para vender e não pensou em criar uma história dessa coleção, não pensou em fazer uma antecipação dessa coleção, não pensou como é que eu vou atrair os novos clientes, que tipo de post que eu vou fazer, de reels que eu vou fazer para atrair esses clientes, como é que eu vou fazer para poder recuperar os clientes. Você sabia que existe um número que foi, se eu não me engano, Kotler que falou, que é um dos pais do marketing, que disse que é 7 vezes mais caro você conquistar um cliente do que você vender para aquele cliente que já te conhece. Ou seja, você está desperdiçando dinheiro real e de verdade numa estrutura e num sistema de vendas quando você não inclui a fidelização e o resgate de clientes. Então, quando você não planeja fidelizar e quando você não planeja resgatar cliente, você está deixando ir dinheiro pelo ralo. Porque o seu cliente já confia em você, ele já comprou de alguma forma. Então, como é que você vai fazer? Qual planejamento você vai ter? Qual estratégia? Qual script de venda? Você vai atrair pelo Instagram? Você vai atrair pelo WhatsApp? Como é que você vai fazer para vender de novo para esse cliente? Como você vai criar um plano de fidelidade para vender? Isso é o pilar de estrutura e um sistema de vendas. Além de que eu nem preciso falar aqui, você precisa ter um controle e uma análise dessas vendas. Então, por exemplo, olha só como vai funcionar o planejamento e o controle e essa análise dessas vendas. Preciso vender 30.000 por mês, tá? Então, já sei que eu tenho que vender 30.000 por mês. Se eu tenho que vender 30.000 por mês, eu tenho que vender R$ 1.000 por dia, dividido aí 30.000 dividido por 30 dias. Uma conta básica, rápida aqui de cabeça, tá? Se eu tenho que vender R$ 1.000 por dia, o que eu tenho que fazer para vender R$ 1.000 por dia? Quantas vendas eu tenho que fazer? Pega esses R$ 1.000 e divide pelo seu ticket médio. Ah, meu ticket médio é R$ 100. Então, se eu tenho R$ 1.000 de venda e eu fizer R$ 100 no meu ticket médio, eu tenho que fazer 10 vendas por dia. Com quantos clientes eu preciso falar para fazer as 10 vendas de R$ 100 por dia? Isso começa a ter um controle, isso começa a ter uma análise, isso começa a ter um planejamento. Aí você passa a entender, para vender R$ 1.000 por dia, eu preciso falar com pelo menos 30 pessoas, porque eu já sei que é o X da minha conversão, e aí eu vou conseguir vender e atrair esses clientes para que eu possa realmente ter sucesso e bater a minha meta no final do mês. Então é um sistema de vendas, uma estrutura de vendas que vai te possibilitar desde a pré-venda, desde a atração do cliente até um sistema de pós-venda e um sistema de fidelização de clientes. Então você tem que ter tudo isso muito bem elaborado dentro desse pilar. E não, pode parecer complexo quando a gente fala aqui, mas não é complexo. É um método muito simples, onde só que você tem que ter tudo muito bem organizado na sua mente, num papel e para os seus colaboradores, para os seus funcionários de como vai fazer isso, tá? E aí a gente vai passar para o quarto pilar dos 5, tá? E o quarto pilar, ele talvez seja um dos mais desafiadores que eu já enfrentei, mas também um dos mais poderosos de todo o negócio, que é o pilar da gestão de pessoas. Porque se você quer crescer, você não consegue crescer sozinho. Eu já entendi isso, né? Eu entendi que eu preciso delegar as funções, eu preciso confiar nas pessoas, eu preciso contratar pessoas que vão me ajudar a ter um negócio de sucesso, porque as pessoas que você vai contratar, que vão te ajudar a organizar todos esses passos das finanças, da estruturação de vendas, da comunicação, como é que vai falar com o cliente. Só que assim, não basta só você contratar e você jogar a pessoa lá. Isso não é contratar, isso não é delegar, isso aí é delargar. O que você precisa fazer? Quando você contrata, você precisa direcionar, você precisa desenvolver essa pessoa para que essa pessoa possa ser capaz de ser o seu braço direito. Essa pessoa precisa ser capaz de organizar, resolver problemas, ter responsabilidade.
Ao mesmo tempo em que você vai dar tudo isso para ela, você vai ter que dar conhecimento para ela, você vai ter que dar uma organização de processo, uma organização de rotina, o que ela tem que fazer, por que ela tem que fazer. Você vai precisar alinhar com ela expectativas. Como é que é alinhar expectativas? É mostrar para ela o que você deseja dela, o que você espera que ela faça e o que ela espera que a empresa faça para ela. Isso é alinhar expectativas. Quando você for gerir pessoas, você vai lidar também com conflitos e decisões difíceis. É preciso realinhar, é preciso ajustar comportamento. E se o comportamento não estiver tão legal, você também vai precisar mandar embora. E tá tudo bem. Os negócios são assim. Por mais difícil que seja, por mais chato e difícil que seja, mandar alguém embora faz parte desse mundo do empreendedorismo, mandar as pessoas embora. Talvez elas não se encaixam ali, talvez elas não se sintam bem ali com você, talvez ela não seja o seu perfil. Talvez elas não tenham o mesmo valor que você e não buscam as mesmas coisas. E aí, para o seu negócio continuar, vai fazer parte. Você vai precisar continuar, tá bom? Então, gerir pessoas, você vai precisar ter um pouco de, vamos dizer assim, amor. Você vai precisar ter compaixão, você vai ter que ter uma comunicação clara, você vai ter que entender o seu papel de líder, seu papel de chefe. Não é mandar, não sei qual é a palavra que eu posso falar, mas você não vai mandar ela fazer, você não vai obrigar ela a fazer, mas você vai conversar com ela de uma forma em que ela faça o que você deseja, o que ela faça, o que ela precisa fazer, mostrando para ela que aquilo é importante ela fazer por qual motivo, aonde aquele caminho, daquela forma que você está imaginando, vai acontecer. Muitas vezes também na gestão de pessoas, na hora que você vai perceber que o que você faz talvez não é tão bom e que aquela pessoa faça melhor do que você. E tá tudo bem, é normal. E aí você precisa entender por que aquela decisão dela e por que aquele jeito dela tá melhor do que o meu. Vai me trazer mais resultado? Então tá tudo bem. Então gerencia isso de uma forma em que você consiga chegar no resultado que você deseja. Ela não vai fazer tudo o que ela quer do jeito que ela. Mas se estiver chegando no seu resultado, se estiver dentro dos seus valores, se estiver dentro dos processos que ela tem que fazer, do que ela tem que te entregar, tá tudo bem. Você vai fazer uma gestão muito mais leve, muito mais com empatia, com muito mais paixão, com muito mais autonomia, responsabilidade. Não sei se é bem essa palavra que eu quero dizer, tá? Então, a liderança, você precisa ter um autocontrole, é claro, você vai precisar ter empatia, você vai ter que ter uma comunicação clara, você vai precisar de vez em quando ser mais firme para poder alinhar as expectativas, dar feedbacks. Sem feedbacks não vai rolar, não vai continuar, as pessoas vão ficar muito decepcionadas, tá? E o terceiro não, olha, estou ficando maluca. O quinto pilar é a organização de processos e rotinas. Né? O que é a organização de processos e rotinas? Você já deve ter assistido aquele filme do McDonald's, Fome de Poder, eu acho que é o nome, se eu não me engano. Se você pegar uma cena daquele filme, ele mostra exatamente como eles organizaram os processos do McDonald's para que aquele processo ele permitisse que entregasse o lanche mais rápido. Então, se você não assistiu esse filme, assista e presta atenção em como ele organiza o processo dele, para que ele busque entregar o lanche mais rápido. E os processos e a organização das rotinas é exatamente isso. Você precisa padronizar um caminho, que as coisas vão funcionar, de como vão funcionar, quais são os processos que vão caminhar, para que você tenha dentro desses processos mais clareza, mais leveza e mais resultados. Quanto mais claros os processos e as rotinas que as pessoas precisam fazer, mais fácil, mais resultados e mais sucesso você vai ter. Quando as pessoas elas não têm uma organização de uma rotina de forma clara, coisas vão dar errado, muito errado. Você não tem noção de quando a pessoa tira
alguma ideia na cabeça dela, como pode dar errado. Porque muitas vezes ela não pensa num processo como um todo, ela não entende o processo da organização como um todo, ela só vê aquele aquele âmbito dela, aonde ela tá. Você está olhando tudo de fora, você está organizando de tudo de fora, você está entendendo como está tudo funcionando por fora. Então você precisa escrever num papel os processos, como faz, organizar as rotinas. A gente chama isso de manual de processos internos. Você precisa ter isso muito bem organizado para que tudo saia da maneira que precisa sair. Todos os processos, todas as rotinas, que o os serviços e os produtos sejam entregues nos clientes, para que você tenha consiga aumentar a sua fidelidade, para que o cliente tenha uma experiência do cliente muito melhor, tá. Então, por exemplo, que tipo de rotina você pode organizar? Rotina financeira, de como faz entrada e controle de fluxo de caixa, rotina de vendas, como que é um atendimento, como que você faz o atendimento, o que que você tem que falar no WhatsApp, como você tem que falar no WhatsApp com o cliente. Tudo é rotina. Tudo é rotina e organização. Tudo você tem que ter num papel. Eu posso falar para o cliente isso, eu não posso falar para o cliente aquilo, de maneira nenhuma. Não se enquadra dentro da nossa empresa falar isso. Se enquadra dentro da nossa empresa respeitar credo, respeitar diversidade social. O que você precisa ter tudo isso escrito, porque tudo isso vai fazer parte de uma grande melhoria contínua, de uma grande organização, para que você tenha essa melhoria contínua, para que você tenha tempo, para que você tenha produtividade, para que você tenha tranquilidade, para que você consiga encantar o seu cliente, tá? Então esses eram os 5 pilares, que são um mapa das CEOs de sucesso, que querem crescer com equilíbrio. É claro que não é do dia para noite que você vai criar esses pilares, não é do dia para noite que vai fazer tudo funcionar. É um passo a passo, é uma leveza, é step by step, sabe? Uma coisa de cada vez. Eles vão representar o caminho entre o caos e o sucesso, entre o controle, entre o cansaço e a liberdade. É sobre isso. Então, quando você tem esses 5 pilares reunidos, é uma empresária de sucesso. O sucesso ele não se constrói com um negócio que está indo de qualquer jeito. Ele se constrói com um negócio realmente com os pilares da casa funcionando. Agora imagina que esses pilares, né, é a estrutura da sua casa, que você precisa desses pilares para fazer a sua casa crescer, para que você possa ter mais sucesso, para que você possa vender 100.000, 150.000, 200, 300.000. Então quando você alinha a mentalidade, as finanças, as vendas, os processos, vamos dizer que algo mágico acontece, e o seu negócio ele passa a parar de ter tanto esforço seu, de depender tanto de você, você para a ter uma estrutura de verdade. Você consegue trabalhar menos, você consegue ter mais leveza, você trabalhar mais certo, com uma base, com uma direção. Então, eu posso dizer até que esses pilares eles não são um luxo, mas eles são fundamentais para quem quer buscar a liberdade, para quem quer construir a sua casa sólida no chão. Tá? Quando você constrói o seu negócio de forma sólida, o seu negócio cresce. E quando o seu negócio cresce, você cresce junto. É isso. Esses foram os 5 pilares que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o like aqui no canal e já se inscreve para receber o próximo vídeo.